Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do meu canal Advocacia na Prática. Como vocês podem ver, hoje estamos aqui num clima menos formal, porque vamos conversar de um assunto que envolve a minha carreira em si e algumas situações que eu imagino que muitos de vocês podem passar no início da advocacia e que muita gente tem vergonha de contar. Mas eu conto, inclusive porque eu acho que serve de experiência, serve de motivação, serve para, de alguma forma, ajudar quem está começando e para saber que todo mundo pode dar uma melhorada aí na sua vida, na sua carreira e que todo mundo passa por dificuldades. Isso não é uma exclusividade só sua, ok? Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Priscila Gales, eu sou advogada. Aqui no meu canal eu compartilho conteúdo jurídico sobre as minhas áreas de atuação e também compartilho com os colegas um pouco da minha experiência aí ao longo dos meus quase 8 anos de advocacia. Mas vamos lá, vocês viram no título do vídeo aí de hoje, que eu vou falar um pouquinho sobre dificuldades, especialmente algumas dificuldades financeiras, alguns perrengues que eu já passei aí quando eu comecei a advogar. Por que eu resolvi falar disso? Algumas pessoas se abrem comigo de alguma forma, especialmente lá no meu Instagram, e me contam algumas coisas, alguns perrengues mesmo, que estão passando aí no começo do exercício da advocacia, que fazem pensar em desistir, né, por causa da situação. E eu percebo que essas pessoas às vezes acham que aquilo só acontece com elas. E a gente sabe que isso não é verdade. Porém, a gente não tem ali alguém disposto a falar que realmente passou dificuldade financeira, passou aperto mesmo, passou perrengue, que a coisa foi feia e que hoje, graças a Deus, está tudo certo, né? Inclusive, se você não me acompanha no Instagram e quiser me acompanhar, serão todos muito bem-vindos. Sempre deixo aqui na descrição do vídeo o meu perfil lá no Instagram também, tá bom? Olha, eu separei aqui alguns momentos da minha vida relacionados, logicamente, na minha profissão, né? Com a minha profissão. Separei alguns momentos em que eu passei muito aperto. E eu vou explicar, vou colocar para vocês aqui algumas situações que me aconteceram e que hoje eu não tenho vergonha de falar. Na época foi muito difícil, mas hoje, graças a Deus, a gente superou. Eu superei tudo isso e eu acho que foi uma experiência para me fazer crescer, para fazer chegar onde eu estou hoje. Ó, eu fiz uma colinha aqui para poder lembrar de tudo que foi que eu achei que fosse importante. Eu anotei aqui para eu poder falar com vocês. Eu lembrei de um momento aqui, gente, olha só. Eu lembrei de um momento aqui, um dia desse eu estava fazendo a minha oração e eu sempre agradeço muito por todas as coisas que eu conquisto, por cada dia, e não só por coisas financeiras. Eu acho que mais do que o aspecto financeiro, né? A gente tem que agradecer por tudo que a gente recebe todos os dias, seja a vida, seja a saúde, enfim, né? A alegria, a bênção de poder estar com meu filho todos os dias, bem em casa, enfim, a nossa família. E eu fazendo a minha oração, não sei por que exatamente, mas eu lembrei de um momento que foi tão difícil para mim, assim, sabe? Que eu estava iniciando a advocacia. Meu pai, nessa época, já não estava mais vindo no escritório, então eu estava me virando para dar conta de todas as coisas, né? E eu me lembrei que certo dia não, isso aconteceu várias vezes, mas um determinado dia especial, eu tinha um prazo para cumprir, eu precisava fazer uma manifestação e levar ao fórum. Na época era só processo físico, então todos os protocolos que eu precisava fazer, eu tinha que sair daqui e mandar para Belo Horizonte, ir lá em Belo Horizonte protocolar, ou pedir para um correspondente fazer. E nesse dia, gente, eu tinha esse prazo, era o último dia, era um prazo importante. E a verdade é que eu não tinha dinheiro sequer para poder pagar a minha passagem de ônibus até o fórum, que era R$ 10, eu ia e voltava, daqui de Contagem para BH. Eu não tinha os R$ 10 para pagar a passagem. Para pagar um correspondente, pior ainda, né? Porque as diligências saíam em torno de 20 e R$ 30. Eu não tinha. E nesse dia eu, assim, imprimindo as folhas aqui no escritório, sabe? Eu falei, o que eu vou fazer? Aqui não dá para eu ir a pé daqui lá em Belo Horizonte. O que eu vou fazer? E agora? Como que eu vou cumprir o prazo?
E nesse dia eu fiquei pensando muito, sabe? Eu falei, poxa, será que é isso? Ser advogado é isso? Foi para isso que eu estudei, que eu me formei? Será que todo mundo. Será que não é possível que só eu vivo isso, sabe? A ponto de não ter o dinheiro da passagem para fazer um protocolo para exercer a minha. Eu não tinha condição financeira de exercer a minha própria advocacia, ou seja, eu estava desesperada. Nesse dia eu realmente fiquei muito desesperada. E aí o que eu fiz, né? Eu saí catando todas as pratinhas. Eu tenho até hoje o mesmo porquinho. Eu peguei esse porquinho e eu tirei as pratinhas lá de dentro, juntei aqui, juntei ali, peguei as pratinhas da minha mãe e juntei os benditos R$ 10 e fui. E eu tenho mania de ficar, eu andava de ônibus na época e ficava refletindo, e o ônibus inteiro pensando. Então essa foi uma situação assim que realmente era um extremo. Eu não tinha, e eu tinha que me virar de qualquer jeito. Pegar emprestado, se virar. E aí, juntando as moedinhas, eu consegui. Então, essa é a primeira situação que eu digo para vocês que foi um momento de muita dificuldade, né? Para mim, eu estava, logicamente, se eu não tinha o dinheiro nem para pagar uma passagem, é porque eu estava passando por um aperto financeiro. Outra situação, essa foi até a sugestão do meu marido contar, foi uma época em que eu estava, para variar, apertadíssima financeiramente. E eu falei, gente, eu preciso mudar essa situação, eu não tenho dinheiro para nada, eu fico catando aqui, daqui e dali, pratinhas para conseguir pagar as contas do mês, sabe? E aquilo sempre me revoltava muito. E num desses momentos de revolta, eu lembro que, aí contando a minha experiência, mas né, sem querer falar que é certo ou que é errado, ou o que vocês pensam a respeito disso, mas é a minha fé. E nesse momento eu me revoltei e falei assim, eu vou fazer um voto com Deus. E eu vou fazer dar um jeito aqui, eu vou fazer um voto. E assim eu fiz. Eu falei, eu vou fazer um voto com Deus. E aí me deu essa brilhante ideia de fazer o quê? Vender brigadeiro para poder juntar esse sacrifício financeiro que eu queria fazer com Deus. A pessoa não tinha nada, nem para pagar as contas, mal para comer direito, e resolveu que ia fazer um voto com Deus. É fé mesmo. E assim eu fiz. Eu falei, vou vender brigadeiro e todo o dinheiro do brigadeiro eu vou colocar no meu voto. E assim eu comecei. Fazer os brigadeiros, juntei com outra pessoa na época, né? A gente aprendi a fazer os brigadeiros e podem acreditar. Fui pra rua vender brigadeiro. Sábado eu ia pra rua, domingo eu ia pra rua vender brigadeiro. E durante a semana também, porque afinal de contas não tinha nem trabalho direito no escritório, eu não sabia, não podia ficar lá parada, né, no escritório esperando alguma coisa acontecer. Eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer também para o meu escritório crescer. Então eu fui vender brigadeiro. E aí eu pegava a vasilhinha, fazia os brigadeiros, pegava a vasilhinha, colocava a sainha, partia pra rua para vender brigadeiro. Ali, ó, cara a cara com as pessoas, oferecia o brigadeiro. Algumas oportunidades eu até mesmo falava, eu sou advogada. Eu não tinha vergonha. Pode ser estranho, né? As pessoas pensariam, né? Achariam estranho, uma advogada vendendo brigadeiro. Mas eu fui com a cara e com a coragem, eu não tive vergonha. Eu falava, ó, tô vendendo brigadeiro. Não falava os motivos, o voto era uma coisa minha, né? Eu não compartilhava. Mas eu falava, olha, tô vendendo brigadeiro, compra um brigadeiro, me ajuda. E, inclusive, vendia para o pastor da igreja, vendia para as pessoas da igreja, levava e saía. Andava daqui até lá no Eldorado, não sei se alguém de Contagem vai conhecer, uma distancinha, e a pé ia vendendo e oferecendo. Às vezes eu não vendia nada, quase nada. Eu posso dizer que eu nunca vendi, nós sempre vendíamos tudo. Mas, às vezes sobrava, às vezes a gente vendia mais barato só para não voltar para casa com os doces, né? E no final das contas, aquele dinheiro era muito pouco, sabe? Eu não lembro agora quanto que era cada brigadeiro, sei lá, R$ 2. Eu não me recordo, mas no final das contas a gente pagava a matéria-prima e sobrava muito pouco. Mesmo nesse muito pouco, eu cumpri meu voto, fiz meu voto. E depois, gente, confesso para vocês, não foi uma coisa que eu dei sequência. Eu fiz isso porque eu queria cumprir o voto, eu fiz isso porque eu queria achar uma alternativa para poder conseguir juntar o valor do voto e porque eu queria realmente fazer alguma coisa para ver se mudava a minha vida.
E de fato mudou. Depois desses votos, não só esse, mas outros que eu fiz, já deixei até o meu testemunho aqui, vou deixar o link aqui para vocês. A minha vida realmente mudou a partir do momento que eu me revoltei com aquilo e falei, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E ser fiel a Deus foi uma das primeiras coisas que eu falei que eu entendi que era a chave. Enfim, essa foi uma outra situação, essa dos brigadeiros, né? Além de não ter dinheiro para passagem, ainda fui vender brigadeiro, não me envergonho disso de forma nenhuma. E foi um momento da minha vida, não arrependo, se precisasse faria de novo. Outra situação que eu me submeti algumas vezes também. Pegar causas, pegar ações, pegar serviços por valores assim que irrisórios, mas que naquele momento eu necessitava tanto daquele valor que eu acabei aceitando. Às vezes até a próprio cliente colocava o valor do serviço e eu cedia porque eu estava realmente muito necessitada. Era o limite do banco que eu estava devendo, era uma conta que venceu e que eu não tinha como pagar, e se eu não pagasse rápido, os juros iam só aumentando. Então eu já me submeti a isso. Algumas vezes eu aceitei valores assim irrisórios, a situação era tão constrangedora, sabe? Da pessoa falar, não, eu só pago tanto e se você quiser é isso. Eu falo, não, tudo bem, porque eu estava realmente precisando desesperadamente daquele dinheiro. Então, outra situação aí que eu enfrentei de dificuldade financeira mesmo, né? De me submeter a isso por essas dificuldades, em razão dessas dificuldades. Deixa eu ver minha colinha aqui. Algo que também era muito comum para mim, nesse momento que eu passei dificuldade financeira, que eu passei dificuldade para iniciar minha advocacia, para começar a ter retorno, ter rendimentos, né? Foi o momento em que eu tinha que escolher as contas para pagar. Isso era muito ruim, gente, muito ruim. Eu tinha ali contas básicas, nossa família nunca foi de gastar dinheiro com coisas que não era necessário, realmente que não são necessárias, né? E eu carrego isso comigo até hoje, eu não sou de gastar dinheiro com qualquer coisa, a revelia, não, eu planejo, eu faço, claro, as coisas que eu tenho vontade, mas eu também penso mais para frente, eu guardo, eu não gosto de ficar gastando dinheiro à toa. E quando a gente tinha contas, pode ter certeza que eram contas assim, de coisas realmente necessárias. Eu já me vi na situação de ter que escolher. Ou eu fazia a compra do supermercado, ou eu pagava a minha OAB, por exemplo. E aí eu digo para vocês que é lógico que eu pagava a compra do supermercado. Porque a OAB tinha juros, mas eu poderia pagar depois. E a compra o alimento era ali uma coisa com mais urgência, né? Então, eu já passei por essa situação também, de ter que escolher o que fazer com o pouco dinheiro que estava entrando. Pagar uma conta, ou comprar o supermercado, cobrir o limite para poder usar o limite de novo, entendeu? Eu fazia muito isso, eu cobria o limite para poder entrar no limite de novo. Eu usava aquele valor que eu recebi e colocava lá no banco para o limite zerar ou diminuir, muitas vezes só diminuía o valor que eu usei, para eu poder começar a usar de novo o limite mais baixo, né? Como se diz, usar o menos dinheiro do limite. Isso acontecia demais, sabe? E o que eu quero? Para que eu tô contando todas essas coisas para vocês? O meu canal, o objetivo dele sempre foi compartilhar com quem está iniciando na advocacia, o objetivo principal, né? Um pouco das dificuldades. Mas não só contar as dificuldades por contar, não. Mas para dizer o seguinte, primeiro, às vezes você passa por uma situação que você acha que é só sua e não é. Você vê, às vezes, alguém bem de vida, você vê uma pessoa tendo sucesso na advocacia e você fala, poxa vida, por que eu não estou indo? Será que essa pessoa nunca passou por isso? Será que ela sempre se deu bem assim? E isso não é verdade. A maioria das pessoas passam por dificuldades e superam essas dificuldades e vão subindo cada vez mais, né, na vida, subindo os degraus. E quando eu conto isso para vocês, é para dizer, primeiro, você não está sozinho, a gente também, eu também, outras pessoas também passam por dificuldades. E segundo, é possível você mudar, é possível que você saia dessa situação. Isso depende muito de você, aliás, acho que depende só de você. Você tem que entender o que te faz estar passando por essa situação difícil.
Ah, Priscila, eu estou iniciando advocacia, eu não tenho clientes, eu tenho as contas para pagar. Eu já passei por isso também. E aí, o que eu posso fazer para mudar? Por muito tempo eu fiquei na inércia, já falei isso algumas vezes. Eu simplesmente achava que pelo fato de eu ser advogada agora, que era só eu sentar no meu escritório e ficar esperando. Isso me fez perder muito tempo. Então eu demorei para entender que eu precisava fazer mais do que isso. Que eu precisava investir em conhecimento, que eu precisava investir na minha carreira, tanto em conhecimento, quanto também em publicidade mesmo. Lógico, tudo dentro do que é permitido pelo nosso código, com todas as restrições, mas tinha muita coisa que eu podia fazer e que eu não fazia. Então não adianta só você se ver diante da dificuldade, né? E ficar esperando ou falando assim, Deus me ajuda. Não. Você tem que, claro, para quem acredita em Deus, essa é a minha fé, colocar Deus em primeiro lugar, mas você também precisa fazer a sua parte. Vê o que está errado, vê por que você não tem cliente, vê se você está usando todos os argumentos, todas as técnicas, tudo que você pode usar para essa situação mudar. E aí pode ter certeza, gente, quando a gente faz essas duas coisas, né? Primeiro, Deus em primeiro lugar, e segundo, faço a minha parte, pode ter certeza que as coisas começam a mudar. E graças a Deus, hoje, eu não vivencio essas dificuldades extremas que eu vivenciei nessa época. Lógico que ainda às vezes a gente passa aperto, a gente passa dificuldade, por quê? O cliente atrasa a parcela, vem uma conta inesperada, ou pelo simples fato de, não quero mexer na minha poupança, eu vou sobreviver, eu vou viver, eu vou fazer tudo com esse dinheiro que entra aqui no mês, mas a minha poupança eu não mexo, um exemplo, né? Então a gente passa apertado, sim. A gente tem dificuldades, continua tendo dificuldades, mas graças a Deus não são aquelas dificuldades extremas a ponto de, às vezes, até dificultar o nosso trabalho, dificultar a gente exercer o nosso trabalho. Então, dificuldade todo mundo passa, pode ter certeza. De um jeito ou de outro, de uma coisa ou outra, a gente passa dificuldade, a gente passa aperto. Mas é possível a gente sair dessa situação. E aí cabe a você ver o que refletir, pensar, ver o que precisa você fazer para que essa situação mude e não aceitar essa situação. Então eu conto para vocês as minhas dificuldades, não é para vocês pensarem, se ela também passa, beleza, tá tudo bem, eu passo também, é isso aí. Não, é para você se revoltar de alguma forma, para você ligar alguma coisa, uma chave dentro de você. Olha, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa para isso mudar. Entende? Então, eu deixo com vocês aqui hoje esse meu relato dessas minhas dificuldades financeiras, dessas minhas dificuldades, os perrengues aí, né? Para que sirva de alguma forma, eu espero, de motivação para vocês, de saber que é possível, que acontece com todo mundo, você não é único, você não está sozinho e correr atrás. Eu acho que é a principal dica que eu deixo hoje. Corram atrás, façam tudo que estiver ao alcance de vocês, tá bom? E se você já passou por um perrengue, me conta aqui também, conta aí quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou aí no início da sua advocacia, especialmente financeiras, né? Que é o que a gente está falando hoje. Eu adoro ouvir o relato de vocês e pode ter certeza, a história de vocês serve como experiência para outros colegas. Então, é importante que vocês comentem, se inscrevam no meu canal e me ajudem a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!